Nós estamos aqui no Canal 5, a antiga TVE, TV Educativa, e atual TVC, a TV Ceará. Não. Hoje, no programa Diálogo, nós não estamos somente neste prefixo do Canal 5. Nós estamos noutra emissora. ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz. Emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. Que lindo! Estamos na Rádio Universitária, como se estivéssemos, como se fosse verdade. Porque hoje está aqui um pilar desta rádio, a alma desta rádio. Durante 15 anos foi diretor da Rádio Universitária FM, da Fundação de Pesquisa e Cultura da Universidade Federal do Ceará, o professor do curso de Comunicação Social da universidade, ele que tem lá duas cadeiras, duas disciplinas, análise do discurso e radiojornalismo, ou jornalismo sonoro, é a nova denominação. Eu me refiro a quem? Ao jornalista, ao radialista, ao especialista em teoria da comunicação e da imagem e ao mestre em linguística, o meu amigo, meu velho companheiro, Nonato Lima, que me honra com a presença, Nonato. Meu amigo Ricardo, que prazer esse reencontro aqui, né? A alma da rádio, minha gente. Eu mudei até o prefixo da TV. Não, nós não estamos mais na TV somente. Nós estamos numa sintonia, com a sintonia da Terra, a Rádio Universitária. Que lindo, não? Que alegria. Rádio é uma paixão, não é? Uma paixão. E você agora me trouxe de volta à rádio, ainda que por alguns minutos, né? É verdade, porque é preciso dizer que ele que dirigiu a rádio durante 15 anos, há alguns meses, 2 meses talvez, ou menos do que isso, foi afastado da rádio. E esse é um bom tema, porque a saída dele foi uma saída em tom de controvérsia, foi uma saída controversa e que mobilizou a vida acadêmica da Universidade Federal do Ceará a favor dele, contra as decisões que o afastaram da direção da Rádio Universitária. Esse é um bom tema. Com certeza, porque é um tema brasileiro, né? Na atualidade. O país que tem a Constituição Cidadã de 88 jamais poderia imaginar, numa universidade que é um território absolutamente voltado para a liberdade, para a pluralidade, imaginasse que alguém poderia impor o pensamento único ou a censura, que é vedada claramente pela Constituição. E eu me lembro que quando você foi afastado pela reitoria da Universidade Federal do Ceará, do comando da Rádio Universitária, onde você esteve à frente durante 15 anos, você foi para o microfone da rádio e denunciou isso, e falou sobre isso. Sim. E se posicionou contra isso. Sim, porque eu tinha um programa na rádio há 26 anos. E esse programa vinha sendo vítima de um processo de imposição de censura que eu não concordei, resisti até o último momento, não concordava com a censura ao meu programa, como não concordava com a tentativa de censura a vários outros programas jornalísticos e musicais na emissora. Foi esse o motivo do meu afastamento. E não é apenas o motivo, digamos, de ideológico partidário. Havia uma questão também ética, antropológica. Eu gostaria que você se posicionasse sobre isso. É algo mais grave. Primeiro que o programa não tinha um viés partidário, né? Era um programa de jornalismo crítico, bem-humorado, é bom que se diga. Era um programa rádio, Rádio Livre. Rádio Livre. Rádio Livre. 26 anos no ar. 26 anos no ar. E era livre. Livre. Até aquele livre. momento. Até aquele momento. Até que ele poderia ter ficado sem ser livre. E eu disse, ou é livre ou não é nada. Né? Sem liberdade, o programa não existe. Mas quando eu falo que a circunscrição
do impedimento do programa não se ateve apenas ao fato ideológico, é porque eu sei que houve censura em relação à música, comportamento, Pronto, à referência a determinados grupos, LGBT, censura religiosa, enfim. Isso. Eu queria que você situasse, para quem não conhece o episódio, ou para quem conhece, relembrar o que motivou a sua saída da rádio universitária. A rádio universitária se consolidou na sociedade cearense como uma rádio plural. Desde 1981. Você é outubro de testemunha 81. disso e partícipe do processo. Exato, né, eu estava lá na de equipe criação fundador da Rádio da Universitária FM. Então, não havia restrição à música por questões ideológicas, por questão de raça, por origem ou nacionalidade, nada disso. Por questões de gênero. Por questão de gênero. Né? Pelo contrário, a ênfase da programação da rádio é na pluralidade. É o pluralismo. No respeito ao pluralismo, no respeito e no acolhimento às diferenças. Isso não ia ser possível com o processo de censura. Claramente, um gestor lá, que é da fundação, que a emissora é vinculada a essa fundação, né? Que dá apoio à universidade, disse: nunca deveríamos e não deveremos ter programa de macumba. Ele se referia à música popular brasileira, com suas marcas da nossa cultura, da cultura afro. E, por extensão, a gente estava diante de um preconceito que beirava o racismo, Sim. que é inaceitável. Uma intolerância em relação à referência à negritude e à sua musicalidade, por isso que eu falei de antropologia cultural. Exato. Como pensar o samba brasileiro sem essa referência afro e, principalmente, sem esses dados, essa matriz religiosa mesmo, né? Não no sentido de professar uma religião na rádio, mas no sentido de que a espiritualidade é humana e ela se marca na arte. Nós não podemos discriminar a arte por causa exatamente da sua origem, ou de uma raça, ou de qualquer outro viés. A arte tem que ter o direito livre à expressão. E era isso que não estava sendo viável. Em relação a uma determinada corrente, a uma determinada raiz religiosa do Brasil. Exato. Porque não havia restrições, por exemplo, ao budismo, ou ao espiritismo, ou aos pentecostais, né, aos Foi evangélicos, citado claramente, ou catolicismo. Não, era uma questão restritiva, considerando as religiões de origem afro-brasileira. Exatamente. E a emissora continuou tocando, né? Porque não colou a censura da música. Espero que continue não colando. No jornalismo colou, porque o meu programa foi tirado do ar pela censura e não voltou. E você pediu para sair, não? Você se demitiu, não pedi para sair, eu fui exonerado, não. Você foi exonerado Fui mesmo? exonerado do cargo e o programa foi retirado do ar. Eu fiz 2 dias ainda depois que fui exonerado. E aí foi que eu comuniquei, porque eu achava que, por uma questão de responsabilidade com o meu país e com a democracia, eu tinha que dizer para a sociedade o que estava acontecendo. Eu retrocesso porque nós sabemos a história da rádio desde 1981. Pelo contrário, a rádio sempre foi uma rádio do espectro maior, não é? Ouvir todas as pessoas, não trazer nenhum tipo de censura, não é? De deixar com que as pessoas falassem. A Rádio Debate, me lembro de tantos programas, Opinião, que eu apresentei, o Centro de Debates, o programa Caminhos da Cultura, onde todos os caminhos da cultura foram percorridos, não é? Sem preconceito. Sem preconceito, não é? Os indígenas, as religiões afro-brasileiras, enfim. A universidade é um território, o que marca a criação de uma universidade é exatamente a sua universalidade, o seu território livre, não, Nonato? Com certeza. Isso é o óbvio, né? Não se pode falar em universidade com o pensamento único, com censura, com autoritarismo, com arrogância. Não, é um lugar de diálogo mesmo. Necessariamente de diálogo, necessariamente democrático. E de confronto mesmo, de confronto de ideias. Sim, confronto de ideias. A universidade é feita para isso. Isso é que enriquece. Para se discutir, isso é que enriquece. É. Não é? De você poder dar voz a todas as pessoas e que as pessoas, e que as ideias fervilhem ali, que possam fervilhar, enfim. E a essência da efervescência. E a essência da universidade é a transformação. A essência dela é a transformação. Não é olhar para trás e trazer o passado simplesmente para repetir. Não, é a transformação. A pesquisa, ela aponta
para o futuro. Mas no presente ela tem que se dar num ambiente livre. E você trouxe, você sabe que os objetos que o convidado traz, o nosso dialogador, vão pautando, vão ensejando o nosso encontro. E você trouxe não só um rádio, você trouxe vários rádios. Exato. Você é um... Hein? Eu tenho uma coleção Uma grande coleção. de rádios. Por né? que você trouxe? Você queria pautar... Olha que lindo. Você queria pautar que tema ao trazer o rádio, hein? Olha, o rádio é um... O rádio jornalismo. O rádio é um meio de comunicação, em essência, muito democrático. Não quero dizer que o nosso sistema de radiodifusão brasileiro seja absolutamente democrático. Está faltando muito para o sistema ser democrático. Mas o rádio, como meio de comunicação, ele é de livre acesso a qualquer pessoa que queira falar, que queira fazer um programa. É possível fazer um programa de rádio. A captação também é muito fácil. Há todo um conjunto de aspectos do rádio que faz com que ele integre a vida das pessoas. O rádio pode ser ouvido sem necessariamente tolher a atenção ou pedir a atenção específica do ouvinte, né? Eu posso, por exemplo, estar na minha casa, varrendo a casa ou fazendo um tipo de trabalho qualquer e ouvindo rádio. Com certeza. Né? Com Na certeza. televisão isso não acontece. Eu tenho que estar olhando para a televisão para poder entender o que está acontecendo. Exatamente. Não é? O rádio não, ele se espalha, ele se integra à cotidianidade. Exatamente. Esse é um dos aspectos. A pessoa, sem se dar conta, está ouvindo rádio. E está se informando. Só que quando ela se dá conta, aí ela se apaixona pelo rádio. Agora, o que você me parece que está implícito na sua fala, ou explícito, é que o rádio não é um rádio democrático como deveria ser. Porque, Sim. por exemplo, hoje quem comanda em muitos aspectos o rádio são grupos políticos, né? E até pessoas políticas, indivíduos, Sim. pessoas físicas, Infelizmente... empresários. Infelizmente, comandam isso. Infelizmente, a radiodifusão brasileira, que são rádios e TV, né, que são geridas em origem pelo Estado, é a União que controla. Sim, é uma A concessão. televisão Né? é uma concessão. É uma concessão pública. Infelizmente, o processo não é democrático. Eu costumo dizer, toda a rádio e toda a televisão é pública. É pública, em essência é pública. E se desvirtuar do seu compromisso, que fez com que a pessoa ganhasse a concessão, deve ser cassada. Exatamente. Mas o grupo deve ser cassado, porque não está cumprindo aqueles preceitos que possibilitaram o acesso àquele canal que é público. Exatamente. Agora, o sistema legal brasileiro, ele é extremamente restritivo. Basicamente, ele privilegia quem tem alguma forma de poder. Precisaríamos, então, o quê? De rádios comunitárias? Precisaríamos de uma reforma agrária do ar? Sim. Sem isso, nós não teremos uma democracia no seu sentido pleno? Sim, não só aperfeiçoar o sistema de rádios comunitárias, para que elas todas, de fato, tenham as condições de funcionar de forma comunitária, mas também as rádios de exploração comercial e as rádios de exploração do setor público, as rádios públicas e TVs públicas. Por quê? Porque em muitas situações se confunde o gestor da instituição com o proprietário da rádio, uma rádio pública. E a rádio pública é da sociedade, não é do gestor daquele momento. Naquele momento. Então, teria que haver um processo em que as rádios e TVs, de fato, se abrissem em sua programação, mas não só, mas em avaliação, em contribuição, em compromisso com a cidadania. Amplamente. Em representação dos conselhos, representação da sociedade civil nos conselhos de programação das rádios. Sim, a ideia dos conselhos que fariam o trabalho de regulação, né? A regulação não é o que alguns andam dizendo por aí. Confundido com censura? Confundido com censura. Regulação não é censura, é o contrário da censura. Os países democráticos têm regulação de mídia. A regulação não é para impor regras restritivas e antidemocráticas. A regulação é o contrário, é para garantir que os meios sejam de fato democráticos. Que, de fato, a sociedade tenha poder de influir nos meios. A sociedade tenha poder de influir nos meios de comunicação. E coloque esses meios a serviço do conjunto da sociedade e não limitado a certos setores, ou do dinheiro ou da política, ou dos dois juntos. Essa é a questão. Da política e, às vezes, dessa congeminação de política e de empresariado, né? De política empresarial e de política pública, né? Sim. Porque o cara acha que um grupo determinado ganhou a concessão e pode fazer tudo, inclusive fake news. Exatamente. Mentira. Exatamente. Né?
Que, aliás, é uma das preocupações que eu acho que a gente vai acabar trabalhando incitando, aqui, inclusive, ainda a violência, e Sim, mentindo, sim, desvirtuando, sim. ouvindo só. Ou então o que aconteceu agora com a rádio pública, em que um grupo confunde rádio pública com rádio de um determinado, de um determinado partido, ou de uma determinada Sim. tendência de pensamento, né? Isso não pode Se ocorrer. apropriando da Universidade Federal do Ceará, a Universidade é um espaço de Isso é absolutamente pluralidade. inaceitável. É inaceitável. Isso não é uma forma democrática de se exercer o poder público. Por gentileza, eu quero ouvir rádio. Ah, sim. Funciona? Funciona. Todos esses aqui funcionam? Todos funcionam. Eu quero ouvir. Põe aí na Rádio Universitária FM 107, como é? Como é o prefixo? Eu não me lembro mais. 107,9 MHz. 107,9 MHz. Rádio Universitária. E por coincidência, Olha aí, tá na Rádio Universitária? Rádio Universitária. Eu vi um batuque aí que me lembra batuque. É Batuque de origem afro. a Rádio Universitária. Que acho que tem interferência dentro do estúdio. Mulheres de preto, de bom escarlate, o fogo que queima, que arde em brasa. A beira do mundo é Isso aí já é José. Como é o nome dele? É o Zé Ramalho, né? anal que flutua em mares abertos, navega sem rumo e sem direção. A beira do mundo existe Parece Zé Ramalho, parece. Isso é a Rádio Universitária? Sim, 107,9. É um pouquinho. É uma censura, essa censura em relação à música, como é que eu baixo aqui? É Em que relação à no música. último, no último, voltando à esquerda. No Aonde? último à esquerda. Pra cá, à esquerda. Não, tá. Tá, isso à esquerda. Tá bem. É. É tão absurda, porque veja, eu agora, você colocou a rádio que fez com que você saísse da rádio por causa dessa abertura à música de origem afro, e no entanto, no meio de uma música que aparentemente não é ligada a uma determinada faixa, não é, de origem cultural, você encontra um batuque que lembra, porque isso está emprenhado, está engrenhado. É como você diz, como é que você pode falar de samba sem falar de negritude? Exato. A equipe não Mesmo se... que a letra não fale disso, Isso. mas o próprio ritmo, o próprio gênero. Como é que eu vou falar de jazz? Como é que eu vou falar de rock sem falar dos negros? Isso. Não é? A equipe não se intimidou. Acho que a pressão da opinião pública foi importante, muito Importantíssimo. importante. Houve um abraço à rádio. Houve um abraço à rádio, tão houve bonito ser. uma solidariedade muito grande à equipe e à própria universidade, porque quem perde com isso é a sociedade, É a sociedade. é a universidade como instituição, né? E as pessoas não se intimidaram, assim. A censura continua porque o meu programa continua fora do ar, proibido de ser veiculado, certo? Então continua a censura. Mas não se expandiu ainda, e espero que não continue nos outros horários. A rádio. na beira do mundo existem dragões. Bonito. E agora eu quero trazer um outro tema, ainda que tenha a ver com rádio. É o seguinte, os caras estão fazendo chamado podcast, não é isso? Sim. Podcast. Fazem um programa de televisão, como este aqui, por exemplo, e o áudio é usado como áudio de rádio. E eu tenho uma ideia, e gostaria que você, como professor de radiojornalismo e professor de análise do discurso, e, enfim, um especialista em teoria da comunicação e da imagem, discutisse essa ideia que me ocorreu recentemente orientando um trabalho de uma estudante de comunicação de uma universidade fora daqui do Ceará. É que o podcast não é necessariamente rádio. Por quê? Porque o rádio não é aquilo que se transmite pelas ondas hertzianas ou por aqui pelas rádios. O rádio não é aquilo que se transmite pelas rádios. O rádio tem uma estrutura narrativa específica. Por exemplo, agora eu estou me referindo a determinada imagem e o ouvinte de rádio, se estivesse um programa de podcast, não teria acesso. Não é? E eu não estou levando em consideração, na minha fala, a tradução em palavras de uma referência a uma determinada imagem. Compreende? Sim, Essa minha preocupação de que o rádio
aparentemente, ele está sendo só de forma aparentemente feito, ele está perdendo a sua especificidade narrativa? Já anunciaram a morte do rádio várias vezes. Né? Sim. Até em livro mesmo. Quando surgiu a televisão, não é? Tudo Exato. isso, é. Só que os que anunciaram a morte do rádio, muitos deles já morreram, inclusive. Eu sei. Né? Os Mas autores dessa... eu sei. Mas o que eu estou querendo dizer, Agora... Donato, ou estou dizendo, é que aqui a morte é anunciada de outra forma. É porque estão mexendo na estrutura. Sim, tem uma coisa... O cara considera que está falando ao microfone, já é rádio. Não, o rádio tem uma estrutura específica. Isso, mas veja bem, eu venho defendendo há muito tempo, antes mesmo dessa onda do podcast, que não é mais uma onda, na verdade é algo que veio para ficar, né? Antes mesmo do podcast, eu já achava que o rádio era um conceito maior, para além dos limites do rádio convencional. E havia uma razão de ser para isso. Por exemplo, quando a gente participou do movimento de rádios comunitárias, ainda nos anos 90, quando você não conseguia um canal de rádio, que era uma luta, inclusive era judicial, porque não tinha ainda regulamentação, o que se fazia? Fazia rádio de caixa de som, fazia rádio de alto-falante, fazia as famosas radiadoras, rádio no carro, botava num carro e saía rodando uma programação. Então, aí a gente via um rádio saindo dos limites do estúdio e do sistema convencional de transmissão por ondas. A chegada do podcast consolidou isso, né? Aí sim veio um conceito novo, que é do rádio expandido, que abrange todas as outras possibilidades de trabalhar com áudio para além do rádio. E acaba que há um trânsito aí entre rádio e o podcast. Né? É isso que você está tratando. O rádio em si, por exemplo, se eu pegar uma novela da televisão e usar o áudio para o rádio, isso não é rádio. Não é rádio. Isso não é rádio. Não. Eu estou transmitindo pelo rádio. É o rádio enquanto instrumento, é o rádio enquanto, digamos, meio, não é? É mídia. Mas ele não é estruturalmente a radiofonia no sentido... Porque ele não está levando em consideração que aquilo não foi feito para ser ouvido. Há uma série de complementação, né? E a narrativa é feita de complementação da imagem com a palavra. Isso. A propaganda eleitoral, por exemplo, nos anos 80... É nesse sentido que eu estou dizendo que a morte do rádio. Isso, não, que se diferencia. Rádio é uma coisa, podcast é outra. Tem esses limites e tem a expansão. Sim. Né? A propaganda eleitoral, por exemplo, quando ela começou depois da redemocratização, inicialmente os partidos faziam programas em rede nacional e não se preocupavam para a TV. Faziam para a TV e rodavam no rádio. Aí você ouvia, às vezes, um político de muito destaque dizer, olha, veja aí no gráfico, essa parte azul quer dizer isso, a parte... Mas você no rádio você não ia ver, né, o gráfico. Né? E aí o que se fez depois? Se começou a fazer programa de rádio e programa de televisão na propaganda eleitoral. Cada um com a sua narrativa, com a sua estrutura. Isso que você se refere. Né? E hoje isso cada vez vai ser trabalhado. Mesmo o podcast é áudio, mas não é qualquer áudio de qualquer jeito. Mas vai ter que... E claro que traz algumas referências do rádio. O rádio é uma espécie de matriz desse processo de supervalorização do áudio que ocorre hoje, né? E aconteceu isso no começo da televisão. Mas nós temos que compreender, por exemplo, que quem implantou a televisão no Brasil foram os radialistas. Sim. Né? As pessoas, inclusive, que vinham do rádio. Por exemplo, a primeira telenovela do Ceará, quem era que protagonizava? Laura Santos, a grande atriz, a radioatriz, né? A Laura Santos, João Ramos, né? O pessoal que escreveu, Guilherme Neto, vinha do rádio, novela de rádio. E teve que aprender, as primeiras novelas foram muito parecidas com radionovelas com imagem. Né? E depois, no tempo, aquela imagem, aquela linguagem foi sendo apropriada e virou televisão pura, né? Virou... É como, por exemplo, a transmissão de futebol. Comparem, por exemplo, a transmissão de futebol para a rádio e a transmissão para a televisão. Né? A televisão isso. É uma outra coisa. Não preciso ficar dizendo o que já está sendo visto. Isso. Tem aspectos de linguagem que tem que ser... A linguagem é completamente diferente. Até o ritmo é diferente. Bola está com fulano, agora com Cicrano. Cicrano passa para Beltrano. Vai se aproximando do gol. Eu estou vendo, não preciso descrever. Agora, no rádio eu preciso, inclusive, criar quase uma ficção com a minha emoção. Às vezes o jogador nem está fazendo uma grande jogada, mas eu não estou dizendo com isso que os narradores são desonestos na sua narrativa, não. Pelo contrário, eu estou dizendo que eles são tão
grandiosos, né? Que conseguem, com a sua palavra, Isso. dar uma dimensão, uma super dimensão a algo que às vezes nem tem aquela dimensão. Mas no sentido de Tem que eles é. compreendem que estão no rádio e que o ouvinte precisa ser tocado. É tanto assim, Donato, que eu não sei se você se lembra, acho que você se lembra, claro, de que as pessoas iam para o estádio e mesmo vendo o jogo ao vivo, levavam o rádio para ouvir a transmissão do Paulinho Rocha e do Farias. Gomes Farias, do Mitoso, né? Ainda hoje, eu levo quando eu vou para o estádio. Não É estou indo mesmo? mais, né? Porque depois que a pandemia começou, eu já não vou mais ao estádio. Mas quando você ia, Mas espero voltar ainda. você via o jogo aqui ao vivo E o radinho lá. e o radinho É. aqui. Ou E seja, vou lhe dizer, olha, são milhares de radinhos dentro do estádio. Ainda é. hoje. Por quê? Porque a gente sente falta, né? O torcedor, mesmo testemunhando a jogada, sente falta da vibração, da Isso. quase ficcionalidade dos narradores de futebol. O narrador Que lindo. dá um colorido diferente e traz informação adicional sempre. Sim, Né? O comentário e tal. comentário. Aí você consegue as duas coisas. Não é só a emoção, é a informação. Mas as duas coisas existem, você tem razão, porque você faz escolha. Você não ouve qualquer rádio, você tem aquele locutor, aquele narrador que você tem preferência. E são muitos, né? Então você escolhe em E função alguns- disso. E os próprios narradores também têm preferências. Com né? certeza. Com certeza, lógico. O nosso Ari Barroso, por exemplo, acho que era Flamengo, né? Era? E Eu não me e lembro. dizia que ele, quando transmitia com o Flamengo, era uma emoção. Quando era contra o Flamengo, era outro tipo de emoção. Mas é normal. Ainda Mas hoje é há essa normal. discussão, mas assim, eu acho normal que um narrador tenha suas Mas que preferências. lindo a gente ter lembrado isso, porque é a emoção da narração, é a emoção do rádio, insubstituível. Por isso que o rádio não vai morrer nunca. O que eu quis dizer no começo foi só que o rádio se diferencia. Eu tô querendo é valorizar Isso. as pessoas que fazem podcast, que elas se lembrem de que o rádio tem uma linguagem específica. E você tem E que deve razão, ser observada. isso eu trabalho um pouco essa sua preocupação no ensino de jornalismo sonoro. Porque há um peso muito grande hoje, e por razões óbvias, né? No podcast, e é preciso sempre a gente remeter para as origens, né? Como é o rádio. Inclusive porque o jornalista ele se forma para fazer podcast, mas ele se forma também para fazer o rádio convencional, para transmitir o jogo, né, no sistema convencional, para fazer a notícia, a reportagem de rua no rádio convencional. Então ele precisa ter essa referência, não tenha dúvida. No próximo segmento do programa Diálogo, vou colocar então outros objetos trazidos pelo nosso dialogador de hoje, que é o Nonato Lima, que foi diretor da Rádio Universitária durante 15 anos, professor do curso de jornalismo, com especialização em teoria da comunicação e da imagem, e que tem mestrado em linguística, e é professor lá da comunicação, do curso de comunicação de jornalismo, de radiojornalismo ou de jornalismo sonoro, que é uma nova denominação dessa mesma cadeira. E eu vou colocar, então, outros objetos, como, por exemplo, mídia e poder político na atualidade brasileira. São temas do diálogo que volta daqui a pouco no seu segundo segmento. Mídia e poder político na atualidade brasileira. É um livro de dois autores. Plínio Bortolotti, que é lá do jornal O Povo, jornalista, e outro jornalista, que é o nosso dialogador de hoje, Nonato Lima, professor da Universidade Federal do Ceará, de análise do discurso, uma das disciplinas que ele dá, e também radiojornalismo ou jornalismo sonoro. E o objeto que ele nos trouxe tem a ver com rádio. Ele nos trouxe a rádio universitária. Olha a foto aqui. A foto não, é um trabalho artístico de bordado, né? Isso. Com o prédio da rádio universitária, onde durante 15 anos o nosso dialogador trabalhou, porque ele foi diretor da rádio universitária desde o início da rádio universitária. Né? Ele trabalhou lá, estava na equipe, não como diretor naquela época, mas era aluno informal de Guilherme Neto, que era o diretor artístico da rádio universitária. E hoje, depois transformou nesse diretor e recentemente deixou de ser diretor. Nós falamos disso no segmento anterior. Mas o objeto que ele me trouxe, além dos rádios, olha aqui.
tanto rádio, ele me trouxe também este livro. E eu queria que ele falasse, porque você é autor, é um dos autores desse livro. E eu sei que a sua preocupação, então, não só no programa Rádio Livre, mas na sua vida mesmo, está muito ligado aos movimentos sociais. Sim, sim. Esse livro, na verdade, é um livro que a gente não escreveu, digamos assim. Mas está aqui autor, Nonato Lima. Deixa eu explicar qual é a situação. nós fomos convidados. Explique-se. Nós fomos convidados, eu e o Plínio, para nós fazermos um debate sobre mídia e política na realidade contemporânea. Isso em 2009, né? E aí nós fomos lá, fizemos esse debate, discutimos as várias questões e tal. E depois o Sindicato dos Bancários, que foi a entidade que promoveu, disse, olha, a gente quer publicar em livro, transformar em livro. E aí nós fizemos uma revisão, claro, do conteúdo, uma adaptação e tal, e aí virou o livro. E depois a gente viu que foi uma decisão interessante do sindicato, porque ampliou, né, o debate sobre as questões. E um debate publicado, criado pelo sindicato dos bancários. Junto à Universidade Estadual do Ceará. Estou vendo Exato. aqui que é ligado à Universidade Estadual do Ceará. É a editora da UES. A editora da UES, né? Exatamente. E vamos ver aqui quais são os temas, e aí você pode ir comentando. A breve história do jornalismo, características da comunicação social no Brasil, o modelo é centralizador, a propriedade em mão de políticos e a ilegalidade legalizada. Aliás, foi um tema que nós discutimos a gente até falou no segmento anterior a este. Breve panorama da concentração no mundo, narrativas jornalísticas e manipulação da opinião pública, reflexões prioritárias para a esquerda brasileira, a rádio bancários, histórico e perspectiva, a esquerda e a direita, análise do discurso, enfim. Sobre esses temas aqui do livro, o que você gostaria de falar? Porque você sabe que o objeto que cada dialogador traz, eu entendo como uma proposta de pauta. Daqui, o que você quer falar? Vamos cumprir a pauta, né? Vamos cumprir a pauta. O jornalista tem que cumprir a pauta. Tem que cumprir a pauta. Você, desses temas todos que eu falei. Enriquecer a pauta de preferência. Enriquecer a pauta. De preferência, né? Diversificar a pauta. E aí, em relação a esse mundo, a esse universo teórico, o que você gostaria de tocar? O que orientou essa publicação? Primeiro, era a nossa preocupação em 2009, infelizmente continua atual, né? Que era exatamente buscar a democratização dos meios de comunicação no país. A formulação de uma política democrática de comunicação para o país. Que houvesse uma desconcentração dos meios, que não houvesse esse privilégio que há hoje, né? São poucas famílias que detêm o controle da comunicação no país. Dos meios eletrônicos, nós estamos falando. E ainda mais com o agravante além de terem os meios eletrônicos, porque tem poder sobre o Estado para conseguir os canais de rádio e televisão, informação de rede, aí tem jornais, né? Tem revistas, tem editoras de livros, tem inúmeras... O mesmo grupo. O mesmo grupo. Cria Cria monopólios, monopólios. Né? Assim, eu até brinco, você diz, monopólio é uma mão, mas se a gente considerar que é um mesmo segmento, nós estamos diante de um monopólio, ainda que pareça um oligopólio. Mas ainda que fosse um oligopólio, era de 6 ou 8 famílias, né, controlando a comunicação do país. É muito ruim isso, porque... Por isso que precisamos da regulamentação. Exatamente. A regulação. Né? A regulação, que está prevista na Constituição, de resto, né? Não é nenhuma invenção, né? A regulação traria a possibilidade concreta, real, de a sociedade interferir na programação. E por que não se faz, Nonato Lima? Porque tem o poder econômico e o poder político, que tem um domínio sobre o Estado brasileiro e evita. O Congresso Nacional é bastante rico em detentores de concessões de rádio e de televisão e eles barram. Para você ter uma ideia, nós tivemos uma única Conferência Nacional de Comunicação até hoje, com mais de 500 propostas, todas na linha da democratização da comunicação, e nada foi implementado. Isso foi em 2009, 2010, né? Foi o último ano do governo do ex-presidente, né? Lula. Né? Foi feita a conferência, mas não andou, não surgiu a regulação. Agora, quando se fala em regulação, até alguns jornalistas, mas sobretudo os proprietários dos meios, eles vêm dizer que é censura. Aí você vai para os Estados Unidos, tem regulação, você vai para a França, tem regulação. A Alemanha tem regulação. E por que tem regulação? Porque são países
Civilizados. Civi- É um Eu nem processo queria dizer isso. civilizatório, mas é... Porque às vezes eu digo que o Brasil é um país em estado pré-civilizatório. Mas de vez em quando eu fico desconfiando que não chegamos ao pré-civilizatório ainda. Nós estamos no antes, numa antes do situação pré. anterior. Até né? antes. Até eu brinco um pouco com a cidadania brasileira e a relação do poder com essa cidadania. E como o pessoal veio de navio, trouxe o Império Português todo de navio, né? Deixou o navio ali, né, encalhado não, né, ancorado na beira da... Aí eles ficam, ora, ficam no território, trabalhando no país, pelo país, etc, etc. Mas quando alguma coisa não está bem, volta para o navio. É uma metáfora do distanciamento que essa elite mantém até hoje, né? Assim, ora está no Brasil, ora está fora, mas está mais fora do que no Brasil. E no Brasil? O Brasil real, eles não se comprometem para transformar. E há aqui no caso brasileiro, bom, em todo mundo, mas no caso brasileiro, discutamos o caso brasileiro, uma relação entre grupo empresarial e as chamadas igrejas, que tem concessão de canais de televisão, de rádio. Não é? Muitas. Quando, na verdade, a Constituição é uma Constituição aberta É. para livre manifestação de religiosa, não é? Isso. Ou como chama o culto, como é que a gente chama? A liberdade, A liberdade de culto. de culto não é? religioso, não é? Então você não pode pegar uma concepção, Isso. né, ser comandada numa concessão pública. É. Não é? E há casos em que nem mesmo a regulamentação básica que existe hoje de radiodifusão é respeitada por alguns canais. Tanto canais comerciais como canais de alguma confissão religiosa. Né? Imagina uma cidade que só tem uma rádio e essa rádio está na mão de uma única igreja. As outras igrejas ficam fora. Pois é. A sociedade, de um modo geral, É fica disso que eu estou fora. falando. Então, essa é uma questão que tem que ser discutida. Agora, não é você pode preconceito fazer religioso, um não. jornal, É. você pode fazer. Sim, porque com não é jornal, uma concessão sim. pública. Não, não é concessão Aí é pública. concessão. É. Agora, uma concessão pública não pode ser privatizada Isso. por interesse nenhum. Nem mesmo de um governo. Isso. Não é? Então não É pode preciso haver ter essa essa compreensão do geral. É preciso público, ter, não é do governo. Tem que ter possibilidade de toda a sociedade se expressar. Esse é o princípio da regulação. Isso não aconteceu ainda. Uma outra coisa que eu trago, que a gente discute aí no livro, é assim, onde é que está a voz dos trabalhadores? Procura nos jornais de hoje, nas televisões de hoje, nas rádios, nos meios de comunicação, os noticiários de hoje, onde está a voz dos trabalhadores falando sobre a sua situação atual? Com a inflação alta, o desemprego, a fome de mais de 33 milhões, onde é que está a voz desse povo? Procura. Essa opinião não tem. E a discussão nossa, tanto nesse livro quanto nas iniciativas de comunicação popular e sindical que a gente se envolveu e se envolve ainda hoje, há mais de 40 anos, é exatamente nesse sentido de garantir que a cidadania seja plena para todos, que não seja uma minoria a dona da voz, uma minoria com direito à expressão e os demais consumindo a expressão dessa minoria. É dominação, né? É dominação. Esse é um processo, é um projeto Exatamente. de dominação, É um projeto de dominação. em pleno funcionamento. E há um outro aspecto, Donato Lima, é que, e isso está bem regulado, né? Há uma regulação também em relação a isso, nos países de desenvolvimento científico e tecnológico mais desenvolvido, em civilizatório, em processo civilizatório mais desenvolvido, que é o fato de não permitir que um mesmo grupo, tenha diversos segmentos de mídia. Sim. Não é? É uma das coisas Ou que a só tem regulação- alcance em determinada região e não em todo o país. É uma das coisas que a regulação faz, onde ocorre. É evitar que, por exemplo, um mesmo grupo tenha domínio na comunicação em todo o país. Rádio, televisão, Rádio, televisão, jornal, internet. e todo o território. E em todo o território. O que nacional. alguns meios aqui no Brasil comemoram, estamos em todo o território, isso quer dizer dominação mesmo. Isso não quer dizer democracia, não quer dizer acesso à informação. Até porque você vai ver, liga a televisão ou uma rádio em rede e vai ver de que eles tratam. Assuntos extremamente relevantes para a sociedade não aparecem lá muitas vezes. Aliás, na maioria das vezes não aparece. E muitas vezes aparece de forma distorcida. Né? Você quer ver um exemplo? Ouvindo determinadas pessoas e não Exato. outras. Você quer ver um exemplo? É preciso fazer uma reforma administrativa no país, etc, etc. Isso você escuta o tempo todo. Aí vem uma reforma específica de um determinado segmento
mas não tem ali a voz daqueles que vão vivenciar isso. Quem? A sociedade, que precisa do serviço público, e os próprios servidores, que é quem, de fato, fazem o serviço público. Vamos discutir uma reforma administrativa no país? Sim, então envolve os servidores, os trabalhadores, a sociedade e o governo. Mas não uma meia dúzia lá em Brasília decidindo isso. É disso que se trata. Quanto mais se fecha os meios de comunicação em mãos quase que únicas, mais se fecha também o caminho da democracia. E mais ainda se explicita a ideia de que é preciso ter um olhar sobre o governo, sobre o poder executivo, mas, sobretudo, em relação ao poder legislativo. Não é? As pessoas do Brasil pensam que um presidente da República, né, às vezes, toma uma atitude. Não, ele toma uma atitude em função dos seus apoiadores no Congresso, né? Ou seja, o Brasil tem uma divisão de poderes e as pessoas que estão no Congresso têm um poder gigantesco de pressão e de decisório em relação a essas políticas públicas. O legislativo é importantíssimo nesse processo de transformação do país. Agora é preciso que os eleitores estejam conscientes disso. Esse é um ano eleitoral. Todos vão votar. Tem uma oferta imensa de candidatos. Vamos estudar cada candidato, cada candidatura, cada proposta. Vamos botar na mesa as demandas sociais. É para isso que a eleição existe. Inclusive, sobretudo, para o legislativo. Exatamente, né? Porque a gente falou muito de regulação de mídia. A regulação de mídia é o legislativo. É o legislativo. O executivo não é uma decisão monocrática de um o presidente executivo sozinho ou de um não prefeito. faz, e se fizer, não vai ser democrático, só o executivo. O legislativo é que, em tese, representa o povo brasileiro. Disso nós estamos falando, do povo brasileiro, e eu estou vendo que talvez do último objeto, antes do objeto surpresa que o nosso dialogador trouxe, tem a ver com isso, com o engajamento da mídia em relação aos interesses dos trabalhadores. Porque eu estou vendo que o Donato Lima me trouxe um troféu referente à greve dos petroleiros de 1995? Exatamente. Que é isso? Explique-se, Donato Lima. Hoje se fala muito... É um troféu mesmo, né? Que o teu programa ganhou, é isso? O programa ganhou. Esse programa era ligado à Rádio Extra, era uma produtora, era uma equipe. O programa é Rádio Livre, da Rádio Universitária. Ele era transmitido pela rádio, depois ele se transformou num programa da rádio mesmo, porque a Rádio Extra foi extinta e eu continuei fazendo o programa na rádio, certo? Então o programa é da Rádio Universitária nesse sentido, mas na época em que a gente ganhou esse prêmio, que foi para a equipe do Rádio Livre, qual foi a motivação? Nessa greve, houve o seguinte, houve uma grande especulação com o gás de cozinha. E, assim, o que se dizia todo dia, para tentar esvaziar a greve, é que estava faltando gás, né? E, na verdade, o que estava ocorrendo era, estavam escondendo o gás e especulando com o gás. Mas não houve uma exploração devida disso. Assim, eu acho que a mídia ficou devendo uma discussão sobre a greve dos petroleiros de forma mais esclarecedora. Mostrar que não era a falta do gás, era, na verdade, especulação e uso do gás para fazer pressão para tentar extinguir a greve, para tentar acabar com a greve. Por isso que a gente, o MST, mais alguns, são 6 ou 8 entidades que foram homenageadas pelos petroleiros, depois que você sabe que os petroleiros perderam todas as sedes dos sindicatos para o governo, na época, né? O governo, como é que chama isso? Expropriou? Expropriou para pagar multas milionárias, né? Porque a greve continuou. Mas depois eles retomaram isso. Estamos falando dos anos 90. E aí, no discurso para receber esse troféu, em nome da equipe, eu falei muito. Não vou repetir aqui, não dá tempo. Não, foi só uma frase. Eu disse, olha, agradeço e sei que vocês estão dando esse troféu porque é o único programa de rádio em que não faltou gás. A gente dizia a situação, ó, tem estoque, tem especulação, os carros estão circulando com gás. E a gente não via isso, de um modo geral, na mídia. Porque a mídia, numa hora dessa, ela de um modo geral, ela tende a tomar posição contrária à greve. Porque a greve, de fato, é uma coisa que cria prejuízos e dificuldades para todo mundo, mas para o trabalhador que faz também, né? Ela deve ser evitada ao extremo, mas chega uma hora que ela é necessária, é o único recurso. Foi o caso, era o único recurso. Você acha, Nonato, que em que medida você acha que o podcast que nós falamos aqui, parece que nós estamos contra, eu
particularmente. Pode parecer, numa análise menos comprometida, de que eu estou contra os podcasts. Não é verdade. Eu estou apenas dizendo que eles têm uma outra linguagem diferente do rádio especificamente. Mas eles, num certo sentido, democratizaram um pouco não é, o acesso dos trabalhadores, inclusive, dos sindicatos, porque qualquer pessoa poderia, em tese, ter o seu programa de rádio, ter a sua rádio, digamos. Num certo sentido, houve uma expansão do lugar de fala, digamos. A internet e as tecnologias que vieram juntas, inclusive as possibilidades de gravação. Você faz um programa com imagem no YouTube pelo seu celular. Pois é. Você coloca uma rádio web, enfim, as possibilidades cresceram muito. É disso que eu estou querendo falar. Certo? Mas claro que sim. E em muitas situações, é a mídia convencional que tem que correr atrás da mídia alternativa, dos podcasts, dos canais de YouTube, do YouTube, de algumas revistas e algumas agências, de divulgação mais fora da estrutura de poder comercial e político central. Muitas vezes os meios convencionais têm que correr atrás desses meios. Agora, isso não exclui a necessidade do acesso, da democratização, do acesso aos canais convencionais de rádio e de televisão. Mas, de fato, fazer o podcast é muito acessível. Abrir canais, vários tipos de canais na internet e fazer divulgação é bastante acessível, mas também existem algumas limitações, né? É bom a gente lembrar que tem os algoritmos que estabelecem certos controles, né? E não é bem assim. Não é um território tão livre. Não assim. é tão livre. Agora, de fato, é um dado novo, é um aspecto importante, né, que veio fortalecer aos que buscam essa ruptura com essa política de silenciamento dos cidadãos, dos trabalhadores, dos segmentos sociais que não são o poder econômico e o poder político instituído. E isso tudo é considerado no curso de comunicação. Hoje você está formando nesse chamado jornalismo sonoro para as mídias também? Sim. O jornalismo para essas mídias. O curso de hoje internet. está atualizado, ele aborda tudo isso, as diversas mídias. E os estudantes fazem trabalhos excepcionais. O curso de jornalismo tem trabalhos assim, muitos premiados nos encontros nacionais da Intercom, né, que é a entidade máxima de pesquisa em comunicação no país. E não só por escrito, como monografias ou trabalhos de reflexão, mas trabalhos práticos. Muitos trabalhos práticos. Muito jornal, rádio, programa de rádio, tudo isso. Há sempre um trabalho, laboratório junto com os estudos teóricos, que é para fortalecer, né? Sim, não dá para separar teoria e prática. Não se deve separar teoria e prática, né? E a prática é muito importante. Eu toquei nesse assunto porque o nosso dialogador de hoje é um homem, claro, que dirigiu a rádio universitária, um jornalista, um radialista, mas é um professor da Universidade Federal do Ceará, exatamente do curso de comunicação, em duas disciplinas, análise do discurso e rádio-jornalismo, que agora se chama jornalismo sonoro. Por que essa mudança, hein? É um pouco essa nomenclatura. É um pouco para contemplar essa força que o áudio adquiriu. Exatamente, porque a palavra rádio-jornalismo remeteria apenas ao rádio, a uma mídia. Isso, não é? Seria mais ou menos E o jornalismo sonoro implicaria em outras mídias, isso. Como, por exemplo, podcast, a própria outros Intercom, áudios. Né? A própria Intercom já tinha o grupo de mídia sonora, que já incorporava essas... Agora então, compreendi muito ficou um melhor. pouco mais compatível, Ficou né? mais compatível com a Contempla realidade. mais as outras mídias. Contempla mais as outras Agora, mídias. em essência, uma reportagem que você faz sonora, ela pode ir para o programa de radiojornalismo, mas ela pode ser uma reportagem em formato de podcast. Contanto que ela não perca a sua estrutura narrativa de rádio, considerando que a informação e que o envolvimento é feito através da audição, né? da audição, da expressão verbal de quem fala, de quem faz, da estrutura de quem faz e de quem ouve como receptor. Muito bem, chegou a hora do objeto surpresa. Eu trouxe um que tem tudo a ver com comunicação para ele. E ele trouxe um para mim. Exatamente. Eu quero passar o meu para você. Veja se você descobre o meu. Não, mas não. Pega. Acho que
pelo tato você vai compreender o que é. Bom, deixa eu abrir o primeiro meu. Deixa eu ver o que foi que o Nonato Lima me trouxe como objeto surpresa. É complicado dele, nos vários objetos. O tato aqui tá me dizendo que são vários objetos. Eita, é mesmo, são vários. Ele me trouxe um apito Sim. de índio. E o índio? Isso. O indígena, melhor dizendo, né? Para ficar aqui numa expressão Uma mais indígena, politicamente correta, uma digamos. indígena. Me trouxe também celular, uma mídia. É isso? É. Mídia. Olha aqui. E mais isso aqui que eu não sei o que Não, é. aí É a base? É a base da... Ah, é a base do indígena. Indígena, Ah, é a da base do indígena. indígena É. também. É aqui. É porque caiu. Olha que lindo. Espero que agora ele me diga por quê. O que que significa tudo isso? O indígena, a mídia e o apito. Pois é, Ricardo, nós Você vivemos queria um pautar momento... que tema, hein? Você sabe que o último encontro mundial para discutir o clima e o planeta, uma das coisas que ficou evidente é que os chamados povos originários, eles são hoje, devem ser reconhecidos como os guardiões do planeta e da vida sobre o planeta. Mas qual é o grande problema disso? É que eles estão sendo mortos num genocídio contínuo. No Brasil, então, piorou nos últimos anos isso. Então, nós precisamos reconhecer as nossas origens, as nossas raízes. Porque essas nossas raízes, na verdade, elas são hoje extremamente importantes para que a vida sobre o planeta permaneça, a vida delas e a nossa. E é interessante, a gente sempre associa os indígenas, os povos originários, ao passado, às raízes, às estruturas. E também estamos certos, realmente. Mas não às vezes não compreendemos que eles têm a ver com o futuro. Porque quando você está destruindo uma floresta amazônica, você está destruindo o futuro, né? Exatamente, Olha o patrimônio que tem ali. exatamente. Não é? E não só o patrimônio material, o patrimônio de convivência humana, né? De conhecer as civilizações que estão ali, as línguas que estão ali, portanto, as compreensões, você que vem da linguística, sabe também disso, né? De que quando você está destruindo um povo, você está destruindo conhecimento, você está enterrando não, porque enterrando alguém dali pode frutificar alguma coisa. Você está destruindo o futuro. São saberes indispensáveis. Indispensáveis para a construção do futuro. Exatamente. As relações sociais daquele grupo, as significações, a linguística, os ensinamentos que um povo pode dar. E a gente sempre associa ao passado, né, ao que foi. Não. Eles têm muito a nos ensinar para o futuro. Nós estamos destruindo o futuro do Brasil. Que lindo. E por que isso aqui, hein? Essa é a última coisa. Ainda tem... Ainda tem isso aqui que eu queria que você usasse. É uma sequência. Use aí. É uma sequência. Use aí. Mais. Música indígena. Peça de artesanato dos indígenas bolivianos, que eu tenho um apreço muito grande. De novo os povos indígenas. De né? novo Eu trouxe os para povos indígenas. mostrar, olha só, qual é a diferença entre Bolívia e nós e Bolívia? Nós somos os humanos que precisamos nos reconhecer humanos e fortalecermos a nossa condição humana. Sem os indígenas não podemos pensar nisso. E isso aqui? Na minha origem familiar estão os indígenas. Como é que eu posso esquecer disso? Pois é. Eles estão aqui. Na sua. Eles estão verdade. aqui. né? E a mídia aqui do Viva a celular? vida. Agora, eu vou precisar... Olha que coisa interessante. Eu trouxe isso tem duas razões, né? Assim, porque aqui está a arte, olha. A arte indígena. Né? A arte indígena. Como você é um grande artista do teatro, da comunicação, etc., então achei que era interessante você... Assim, tem a ver com você. Mas tem, para finalizar a surpresa, uma surpresa sobre a surpresa. Diga aí. Diga. Eu vou passar para você aqui. É muito rápido. Muito rápido. Estaremos... O que é que o Nonato me...
Me arranja. É uma surpresa dentro da surpresa, Ah, certo? vamos ver. E eu quero ainda mostrar a você no finalzinho do programa o que eu trouxe para você, que tem tudo a ver com a sua atividade de homem da comunicação radiofônica. Não sei se dá para captar aqui. Já vê, já aumenta. Alteia, como diz o outro. É. Né? Eu acho que dá para dar mais volume aqui. A Rádio Universitária apresenta Opinião. Olha, o meu programa na Rádio Universitária. Opinião é um programa através do qual a Rádio Universitária se faz porta-voz e intérprete do pensamento da comunidade. Olha, eu fiz tanto durante tantos anos. Eu fui da Rádio Universitária durante 6, 7, 8 anos. A opinião de hoje é do pedagogo Paulo Freire, autor dos livros Educação como Prática de Liberdade, Pedagogia do Oprimido, Educação e Conscientização, Educação e Mudança Social, dentre outros. Paulo Freire está em Fortaleza, onde veio proferir palestra no auditório da Faculdade de Direito sobre educação. Sabe que E idade hoje tem o esse programa rapaz? Opinião tem como 27 tema Método anos. Paulo Freire. É Ricardo Guilherme com 27 anos. Entrevistado O método Paulo Freire. Freire Que implantou lindo, que lindo. nos Obrigado. anos querido. 60, Você e nos- hoje ele é muito usado como um mecanismo. Para homenagear o Ele nosso seria Paulo hoje Freire. ainda, Olha, viável, veja meu do objeto ponto de de vista surpresa. ideológico? E não podia num programa chamado Olha, Diálogo não trazer eu o acho Paulo que, em Freire? primeiro lugar, eu Olha o Paulo Freire sendo entrevistado dizer por mim muito em obrigado. 1980 e pouco, E por aí. três. 3? Olha que lindo. Olha o que eu trouxe para você. Pedindo a você que diga, encerre o programa. Abra aí o nosso objeto. Eu acho que eu sei. Que é um- microfone. É um microfone. E eu quero passar a palavra a você, o microfone, como um homem da comunicação. E o que eu associo você é um microfone de rádio. E eu queria que você encerrasse o programa com uma frase, com uma palavra, enfim, com uma reflexão que tem a ver com a sua profissão e com a sua missão, Nonato. Você é um missionário da comunicação desse estado e desse país. Eu queria terminar o diálogo de hoje agradecendo do fundo do coração essa oportunidade de pensar sobre comunicação, de pensar sobre o rádio e pensar sobre a vida. A essência de toda a nossa luta é a vida, a preservação da vida, a evolução da vida, e a luta continua. A luta continua. Continua, inclusive, no próximo programa da série Diálogo.